E o senador Sérgio Moro, do União Brasil, acusou o presidente Lula de divulgar desinformação grave sobre o crime organizado. A fala dele foi durante o painel sobre regulação de fake news na 9ª edição do Brasil Conference, que acontece hoje nos Estados Unidos. Então vamos acionar o repórter David de Tarso, ele vai trazer os detalhes dessa notícia para a gente, né, David? O que mais que o senador Sérgio Moro falou nesse painel, hein? Bem-vindo de volta. Olá, muito boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Pois é, o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro participou desse debate, né, junto com o Vinícius Carvalho, ele que é ministro da Procuradoria-Geral da União. Então, eles participaram de um debate com um tema específico de controle das fake news. Existe um projeto, até mesmo apoiado pelo presidente Lula, para que haja uma regulamentação, para que seja visualizada ali uma possibilidade de fake news disseminada nas mais diferentes plataformas, principalmente por meio das redes sociais. Então, existe esse projeto rolando e aí o Sérgio Moro, ele disse que, olha, eu sou contra isso porque não há delimitação sobre como vai ser esse trabalho e principalmente pode haver censura. Já o Vinícius de Carvalho, ele disse que é favorável sim, afinal, durante o governo de Bolsonaro houve muita desinformação, isso de acordo com o Vinícius de Carvalho, e por isso eles precisam regulamentar um setor para que controle as fake news, principalmente nas plataformas das redes sociais. Mas Sérgio Moro, até durante esse debate, né, chegou a citar a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada, quando houve aquela operação que prendeu integrantes do PCC, que o Sérgio Moro estava sob ameaça, né, dessa facção que age não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Ele disse o seguinte, olha, o próprio presidente Lula, ele deu uma desinformação dizendo que eu teria armado toda essa situação como uma forma de me promover. Vamos ver mais detalhes sobre essa fala do Sérgio Moro. Que nós temos visto, por exemplo, ataques pessoais ao presidente do Banco Central, não só pelo presidente da República, mas pela toda a mídia e partido que envolve também o presidente da República. Semana passada, os acontecimentos foram amplamente divulgados. O presidente da República deu uma entrevista referindo-se, dizendo que queria se vingar da minha pessoa e depois utilizou um palavrão impróprio. Aquilo foi tudo uma estimulação de discurso de ódio em partido, em mídia. Depois, na quinta-feira, divulgou uma desinformação grave, em um momento delicado, de que haveria uma armação minha relacionada a esse plano do PCC para cometer um atentado contra a minha família. Pois é, esse evento já está na 9ª edição, normalmente são convidadas autoridades do meio jurídico ou que fizeram parte do meio jurídico para debater sobre os mais diferentes temas, mas durante esse embate sobre a regulamentação das fake news, né, para combate das fake news, houve então essa divergência entre o Vinícius de Carvalho e a fala do Sérgio Moro, citando principalmente a desinformação pregada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento já está na 9ª edição e ele é realizado por estudantes brasileiros lá nos Estados Unidos. Então, a gente segue acompanhando quais serão as próximas autoridades que vão, né, discursar, debater ali nesse evento. Agora há pouco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, também palestrou e debateu um tema específico. Então, a gente segue acompanhando este evento lá nos Estados Unidos. Caniato. Perfeito. David de Tarso trazendo as informações da Brasil Conference, que está em sua 9ª edição. Daqui a pouco o David volta na programação da Jovem Pan News. Daisy Ciocari, claro, quero escutá-la acerca dessa fala de Sérgio Moro. Ele reforça o seu discurso de reprovação e críticas ao presidente Lula depois daquela fala desastrosa, quando ele sugeriu que aquele plano elaborado por uma facção paulista teria sido uma armação do próprio senador Sérgio Moro. Bom, Lula errou, deu munição a Sérgio Moro. Agora, quais outras consequências são esperadas? Lula se apequenou, sai enfraquecido desse episódio e Sérgio Moro sai fortalecido? Daniel, eu acho que esse episódio foi a maior gafe, para não dizer outra palavra, porque eu concordo com um senador quando ele fala que isso é discurso do ódio. A gente conversou muito sobre isso no Linha de Frente. Mas essa foi a maior gafe do presidente Lula nesses 100 dias de governo, 100 dias que normalmente o presidente está em lua de mel com a população, com os congressistas. Não é o caso do presidente Lula.
no meio disso tudo, a gente tem que lembrar que o Sérgio Moro, enquanto juiz, ele transferiu o líder do PCC, né, numa atuação que desagradou e muito esse líder do PCC e o PCC, né? Então é um discurso do ódio quando ele diz que o Moro armou isso, e ele acaba também incitando a violência em relação ao Moro, porque quando o presidente da República, isso vale para qualquer um, quando o presidente da República ele incita a violência em relação a uma outra pessoa, ele está validando essa violência. Foi isso que o presidente Lula fez. O mínimo que deveria acontecer nesse caso, o mínimo seria o aparato do Estado para defender a vida desse senador que foi ameaçado de morte e do promotor, que já tem uma defesa ali. Mas eu acredito que essa foi a maior gafe do governo Lula, inclusive as avaliações em relação ao governo dele caíram muito em relação a esse episódio, né, depois desse episódio, e o Lula continua ele tem uma coisa que ela é muito peculiar, eu não quero me estender muito aqui, mas ele sempre fez o papel de vítima. Então, é como se sempre as elites do poder fossem contra ele. Então, ele tinha um mal a ser combatido. Ele sempre usou o vitimismo em favor dele. Nesse caso, agora a vítima é uma outra pessoa e é um político adversário dele. E aí ele não concorda com isso, se desorienta, porque raiva e ira acabam desorientando as pessoas e acaba cometendo um impropério atrás do outro e, no fim, o discurso do ódio, que eu considero gravíssimo, né?